Boa noite, pessoal, tudo bem? Então, a gente vai hoje iniciar o assunto sobre transtorno afetivo bipolar. Só vou esperar minha colega aqui, a Rafaela, entrar e já vamos iniciar o assunto, tá? Olá, Olá, tudo bem? tudo bem? Nós somos extremamente pontuais, né? A Isso gente... aí, já estamos na ativa às 9 horas em ponto. Exato. A gente faz o possível para entrar o mais pontual possível e se comunicar antes, né? É isso aí. Tudo Como é bem, que você Cíntia? tá? Fazia tempo que a gente não se via, né? É verdade, fazia bastante tempo mesmo. E E aí, vamos iniciar hoje o assunto falando sobre transtorno afetivo bipolar e juntamente com a Rafaela, que é psiquiatra, a gente vai estar falando sobre o que é o transtorno afetivo bipolar, quais são os sintomas, quais são os tipos, né? isso. Porque uma coisa que eu achei bem importante quando tu me falou do tema, assim, tu sugeriu, é porque a gente tem muita distorção, muita vulgarização dos termos psiquiátricos emocionais, né? Eu estava hoje à tarde, a gente estava na PAI discutindo e a gente comentou com uma situação assim, as pessoas dizem, alguém chega bem humorado de manhã no trabalho, aí daqui a pouco tá mal-humorado, daqui a pouco tá irritado, ai, fulano é bipolar. E bipolaridade não é isso, né? Essa simplificação, né? Prejudica muito, porque muita pessoa que precisa do tratamento acaba não procurando porque acha que é bobagem, acha que é frescura, né? Então, assim, as pessoas falam tanto, é que nem as pessoas dizem assim, ai, tô deprimido que minha novela vai acabar. Não, você tá triste. Depressão é uma coisa bem diferente, né? Eu peguei até alguns dados bem interessantes, peguei uns livros junto, tá? Pra gente ter uns dados clínicos. Ah, legal. Um deles, eu não vou ter os autores específicos, são vários artigos citados, né? Que coloca como uma condição médica e crônica, né? De recorrente, que apresenta comumente uma remissão incompleta entre os episódios, potencialmente letal e afeta grande número de pessoas, associada a custos pessoais e sociais elevados e pelo menos uma porcentagem dos casos é refratária ao tratamento. Só com essa dá para a gente começar tendo uma ideia de quanto é importante a gente falar a respeito. Aí eu consigo uns dados estatísticos também de prevalência. 1 a 2% da população apresenta transtorno bipolar. E as pessoas dizem, 1 a 2%. 1 a 2%, 1% é o percentual de esquizofrenia que a gente tem. Né? Quando eu falo em diabetes e hipertensão, varia de 7 a 10% da população. E todo mundo conhece alguém diabético, né? Então, se a gente pensar, é muita gente, 1 a 2%. Uns dados que ficam bastante preocupantes é que, assim, um episódio primeiro, geralmente é vinculado à mania, esse episódio, aumenta em 90% a chance da pessoa ter novos episódios. Você veja que é muito importante, muito grave, né? É E bem um grave episódio. mesmo, até como você mesmo falou, hoje as pessoas meio que banalizam a questão da bipolar. Qualquer coisa, tipo assim, a pessoa tá irritada e às vezes faz um comentário comum, né? Ah, você Uhum. tá bipolar, isso aí é um transtorno bipolar. Mas é uma coisa tão mais séria, né? Que às vezes a gente. Até foi esse mesmo intuito da gente estar trazendo esse assunto hoje, juntamente com você, né? Que é uma profissional excelente, que consegue trazer de uma forma mais palpável para todo mundo conseguir entender, né? E é uma coisa séria, né, Rafa? Não, e a gente precisa descomplicar tudo isso, né? Alguns outros dados, olha que assim, para a gente até se assustar um pouco, que a gente acaba não revisando. Eu fui revisar e daí encontrei uns dados bem consistentes. Um Sim. paciente que apresenta um primeiro episódio depressivo tem uma possibilidade entre 5 e 15% de ele não ser um depressivo unipolar, que é a depressão tradicional que a gente conhece, mas sim um bipolar. Geralmente, os primeiros episódios acontecem antes dos 30 anos. Então, ele não é um transtorno muito avançado, é mais tarde, ele é mais precoce. Mas olha só que assustador, quando a gente tem episódios, primeiro episódio de depressão maior,
seja mania, depressão ou misto, né? Um indivíduo que já tinha desde muito cedo, de muito criança, fala muito a favor de transtorno bipolar. Além disso, eles colocam que não, tem uma abordagem totalmente diferente quando eu pego uma criança, né? E passa talvez muito tempo com sintomas subsindrômicos, que a gente diz, né? Não fecha os critérios, não é aquela intensidade para alguém dizer, nossa, certeza, isso aqui é transtorno bipolar. Muitas vezes passa sutil. Porque nem sempre o paciente faz o que quando a gente fala de bipolar, é por causa dos dois polos, né? Depressivo ou maníaco. Maníaco a gente tem que entender como euforia extrema. Nem sempre o paciente vai fazer essa euforia. Nem sempre ele vai fazer um quadro claro de mania. E o paciente nos procura quando está em episódio depressivo. Porque a depressão é difícil. A euforia, todo mundo queria de vez em quando ter um pouquinho. Né? Já pensou não precisar comer, dormir, rende mais, a cabeça cheia de ideias, uma energia para fazer tudo? Quem que vai procurar a gente? Né? O que eu vou pedir para você tirar isso de mim? Imagina não precisar nem dormir de tanto que rende. Pois é, é uma coisa assim, como mesmo você falou, passa despercebido e a pessoa só vai nos procurar no momento mais, né, tenso da vida, quando os sintomas são mais agravantes, aquele que vai Isso. trazer mais sofrimento ao paciente, né? Isso são mais debilitantes, são mais incapacitantes, né? Alguns outros dados, assim, que a gente às vezes se pergunta, tá, mas o que causa transtorno bipolar, né? Porque as pessoas dizem, mas o que aconteceu? Aí eu vou pegar bem a definição aqui, tá? Bem tranquilo. É predominantemente neurobiológico, com expressão psicológica, nos quais há, em geral, mas nem sempre, a presença de estressores psicossociais inespecíficos que agem como desencadeadores. E que a gente atendendo os pacientes, a gente vê, né? Quando passa por um episódio mais estressor, a gente sabe que vai oscilar. Algo está muito importante acontecendo, algo grave acontece, uma perda, uma inadequação que acontece, assim, é mais fácil desencadear um episódio depressivo, inclusive, né? E cada episódio sugere que aumenta a chance de um próximo. Né? Então, eles chegam a colocar que depois de uma certa quantidade de episódios, talvez nem precise um episódio estressor para desencadear o próximo, porque aquele neurônio, aquele grupo de neurônios fica predisposto. Então, é como... É resposta automática. É aquela coisa assim, um dia eu passo na frente de uma casa, tem um cachorro que late, na primeira vez eu me assusto. No outro dia eu passo na frente da casa, o cachorro late, eu digo, ah, tá, ontem me assustei. Lá pelas tantas, o cachorro nem latiu, já me assustei. Começa a ficar um reflexo quase condicionado, né? E olha que coisa assustadora, porque aí todo mundo pensa que é só um transtorno psiquiátrico isolado. 5% dos casos de mania são secundários a condições médicas, como encefalites, epilepsia, AVC, traumatismo craniano, hipertiroidismo, entre outros. E esse que me assustou mais, álcool, cannabis, substâncias estimulantes centrais, corticoides, L-Dopa podem induzir mania, seja como fator etiológico independente, tipo por estar usando a substância, seja como um precipitante de um quadro que já existe. A gente sabe que, por exemplo, na esquizofrenia, o uso de maconha é um fator para potencializar, principalmente quem tem genética favorável, né? Só que a gente também sabe que uma fase de mania pode ter vários fatores. A pessoa pode ter um quadro prévio, e a gente sabe que existe uma predisposição genética também para episódios maníacos, para transtorno bipolar. E se usa substância, aumenta a chance disso. Quer mais dados assustadores que são ignorados no dia a dia? Pois é. Mais um Rafa, eu livro. acabei. É isso aí, bem bacana. Eu acabei recebendo uma pergunta aqui e tá perguntando assim, Rafa, tem algo ligado à hereditariedade? Tem vários estudos mostrando que existe um potencial de herdabilidade genética. A gente costuma ver em algumas famílias isso. Alguns com um quadro mais acentuado, outros menos, mas quando a gente começa a entender como é que funciona, a gente vê que já existia esse quadro. Mas também eu posso ter isolado. Ninguém na família nunca teve e eu ter esse quadro. Eu li um tempo atrás
uma situação específica, foi um artigo, então eu não sei te dizer com mais detalhes, né? Mas que eles relatavam talvez uma incapacidade de metabolismo da vitamina D, que está tão em moda a vitamina D, né? E que aí a pessoa não consegue metabolizar e isso causa uma oscilação de neurotransmissores, porque é vitamina, mas é um hormônio, na verdade, né? E aí eu consegui uns dados das comorbidades. Ó, que assustante. Assustante foi ótimo, né? Acabei de criar a palavra. Assustador. Sim. 75% dos pacientes têm transtorno de ansiedade associado. É muita ansiedade, gente. Uso de substância psicoativa, 42%. Transtornos alimentares, 30%. Principais, compulsão alimentar e bulimia nervosa. Transtornos de déficit de atenção e hiperatividade, que alguém até citou, que foi tratado como TDAH por muito tempo, né? 9% dos pacientes têm junto, porque existe uma semelhança. Os episódios maníacos, às vezes, parecem um TDAH, né? E aí tem doenças clínicas associadas também. 13% dos pacientes têm doenças endocrinológicas, como obesidade, diabetes, alteração do colesterol e triglicerídeo e hipotiroidismo. 10% hipertensão e infarto agudo do miocárdio. 10% enxaqueca e cefaleia atencional ou vertigem. E ainda tem a asma como um fator. Olha só. Então a gente vai fazer de conta que não enxerga? Né? É uma coisa preocupante, né, Cíntia? Porque a gente atende no dia a dia isso, a gente percebe, assim, tem alguns estudos que mostram a demora de fazer diagnóstico, tá? Chega a 13 anos. Mas e por quê? Por causa disso também. O paciente procura a gente no episódio depressivo. Então, é difícil, às vezes, eu tratar, entender que seja um transtorno bipolar, porque alguns pacientes, e até você citou, a gente fala dos tipos, né? Depois a gente vai detalhar. Alguns pacientes não vão fazer quadros tão floridos, então vem como Exatamente. depressivo. E tem aquela questão também deles conseguirem aceitar o diagnóstico, né? É uma situação Também. bem mais delicada, assim, eles vêm achando que tem depressão. E quando a Sim, gente consegue perceber essa questão da oscilação de humor e essa intensidade de sofrimento, essa euforia, principalmente, né, quando está feliz e essa, como é que eu posso dizer, a euforia exagerada, isso. acaba, né, trazendo justamente essa questão. E quando eles recebem esse diagnóstico da bipolaridade, é muito difícil eles aceitarem. E como até teve aqui uma paciente, ela colocou só um pouquinho. Ela foi muito tempo tratada como TDAH e tomou Ritalina, né? E tem Isso. alguns casos que eles acabam sendo, às vezes, diagnosticados por uma coisa e depois é acertado o diagnóstico, né? Isso. Até ela colocou aqui, né, que as crises eram desencadeadas pela Ritalina e que é uma É, possibilidade, né? Pacientes podem desencadear com os estimulantes que a gente diz. Antigamente que se usava mais anfetaminas para emagrecimento também, né? Os pacientes têm um filme sobre dependência química que é o Requiem por um Sonho e que tem que a mãe do personagem usa anfetamina para emagrecer e ela começa a alucinar, né? Então tem isso, às vezes as pessoas fazem sintomas diferentes, né? E com isso fica difícil de fechar diagnóstico, né? E por isso também, às vezes, dizem assim, mas por que levou tanto tempo para me diagnosticar? Porque não é simples, porque cada paciente é um paciente. Então a gente vai avaliar cada um individualmente. Os critérios diagnósticos servem para nortear a gente, para auxiliar a gente direcionar tanto o tratamento psicológico quanto o tratamento farmacológico, né? Mas a gente não vai dizer assim, ah, é simples, tem uma técnica super tranquila, a gente faz isso e tudo vai se resolver. Que bom, era o nosso sonho, né, Cíntia? exatamente. Até às vezes a questão assim para o pessoal também entender, né, a questão da bipolaridade. Eu vou trazer um exemplo assim de um caso de que uma paciente assim para vocês terem uma noção da questão do tamanho do sofrimento. Quando as coisas não estavam indo muito bem, ela tentava achar a saída, tomava os psicofármacos dela, sempre o acompanhamento, né? Vem de psicoterapia, psicofármacos, como psiquiatra. E teve um momento assim que o sofrimento dela era tão grande, que ela chegou assim na cidade e falou assim: Cíntia, comprei uma passagem, tô indo embora e vou ver se lá eu consigo resolver meus problemas. Assim, eu acho que eu fujo dos que estão aqui
e vou para lá. Quando ela foi para lá, a gente continuou fazendo as sessões online e tudo mais, porém ela acabou, tipo, ficando acho que 2 a 3 meses lá e logo ela voltou. E era bem aquilo que a gente falava, não adianta você fugir dos problemas, os problemas sempre vão sair. Então, assim, o que ela precisava fazer era aceitar a bipolaridade dela, aceitar todos os sintomas e tentar, de alguma maneira, aprender com isso, né? Isso. A psicoeducação é muito importante, né? A gente instrumentalizar o paciente para que ele consiga compreender que ele não está sozinho, que existe tratamento e que o não tratamento é aquilo que eu te citei antes, né? Alguns estudos sugerem que cada episódio predispõe ao próximo, aumenta em 90% a chance do próximo. Então a gente tem que corrigir. A gente tem que corrigir e é um trabalho conjunto. E as pessoas dizem às vezes assim, ah, é só medicação, então. Não, é muito importante a terapia, até para você começar a entender os sintomas, os sinais de quando está iniciando. A gente também trabalha, assim, no Brasil não tem tanto, porque o equipamento realmente tem um valor elevado, que é o actígrafo, que é aquele tipo reloginho do sono, porque alguns estudos já mostram que, por exemplo, os pacientes bipolares tipo 1, que depois a gente vai definir, começam a fazer uma alteração do sono antes do episódio maníaco propriamente. Começa a haver um encurtamento do tempo de sono de pouquinho em pouquinho. E alguns aparelhos desses enviam para o médico o relatório, que aí ele consegue já ver assim, opa, tá começando alguma coisa. Então a gente já modifica a medicação, já investe na medicação para segurar mais, para que não passe por aquele episódio que a gente diz que é uma montanha russa, né? Porque hoje o paciente está lá em cima, numa euforia, fantástico, se sentindo bem, disposto, ou muito irritado também, mas com uma energia muito alta, que a gente diz que parece criança que comeu açúcar, né? Fica muito Sim. agitado, muito irritado, mas tem energia. E daqui a pouco ele cai num episódio depressivo. Por quê? Porque o cérebro não consegue segurar esses níveis altos, né, de neurotransmissor. É esgotante. É só a gente pensar. Imagina você passar 6 a 8 semanas sem conseguir dormir adequadamente. Porque um episódio maníaco sem tratamento pode levar de 6 a 8 semanas para redimir sozinho. Não tem cérebro que aguente, não tem corpo que aguente isso, né? E É aí a gente esgotante. diz assim, e aí o episódio depressivo que vem depois, a gente diz que ele é muito mais intenso, porque é como se eu estivesse caminhando na rua e tropeçasse. Ou eu estou caminhando em cima de um muro e tropeço. O chão é o mesmo, mas é que a queda foi maior. Então a percepção do episódio depressivo é mais intensa, né? É isso aí. E quais são as classificações, né, Rafa, do bipolar? Tem o tipo 1, tipo 2 Isso. e depressivo, né? Tu quer falar um pouquinho sobre Então, cada deles? o clássico é isso. A gente ainda tem como clássicos o tipo 1. Tipo 1 é aquele paciente que ele faz vários... geralmente faz muito episódio depressivo ao longo da vida, tá? Então, ele faz vários episódios depressivos ao longo da vida e, às vezes, faz uns episódios maníacos. É nessa hora que a gente consegue diferenciar, geralmente. O tipo 2, a diferença dele é que ele não faz um episódio maníaco claro, ele faz a hipomania. Tem uma perda de controle, tem um exagero de sintomas ali. Exagero que a gente fala não é que o paciente está exagerando, tá? É que acontecem muitas coisas, sai do controle, mas ele não chega àquela mania franca, aquela euforia franca. Alguns pacientes até referem pra gente, pô, os episódios hipomaníacos eu fico felizinho. É a época boa da minha vida, porque a maior parte do tempo esse paciente passa um pouquinho abaixo da linha. Ele nem sempre faz aquela depressão tão profunda, mas fica sempre abaixo da linha, sempre, sabe, aquele esforço para estar existindo. E aí, quando faz a hipomania, pô, tá legal, né? O ciclotímico, que é a ciclagem rápida, são pacientes que têm episódios mais frequentes. Muda um pouquinho o tratamento de um para outro também na questão medicamentosa. E hoje, alguns estudiosos falam do transtorno afetivo bipolar tipo 3. E a gente tem que já esclarecer também, é TAB ou THB, né? Que é transtorno afetivo ou transtorno de humor bipolar. O Sim. tipo 3 Eu são vou ter que pedir pacientes... uma licencinha, porque é a segurança que tá ligando, tá? Ah, tá. Só um pouquinho. Pode Esses continuar, horários que o tá? pessoal fica tarde falando na internet. Né? Sim. O tipo 3 é sugestivo, assim, são pacientes que
de base, eles têm tipo 2 ou tipo 1, né? Mas que quando faz o tratamento, porque como o paciente nos procura no episódio depressivo, a gente vai fazer um tratamento e entra com um antidepressivo, o antidepressivo induz um episódio maníaco. Sem o tratamento antidepressivo, ele não faria. Ele ficaria como um depressivo simples. Mas quando eu entro com a medicação antidepressiva, eu posso induzir um tipo 3, que é esse que ele com a medicação faz virada maníaca. Então, por isso a gente tem muito cuidado, porque a gente sempre diz que o grande problema é isso, eu não sei quem é o paciente, se ele é um bipolar ou unipolar quando ele chega deprimido. Então, a gente tem que investigar. A gente às vezes vai fazendo várias perguntas, as pessoas até acham que a gente está se metendo demais na vida delas, né? Mas é que eu preciso desses dados, eu preciso saber como é que esse paciente funciona, como é que ele funcionava antes desse episódio. Aí aqui tem a Manu tá pedindo, né, se tem como passar de um ciclo para outro, tipo, sou um tipo 1 e viro um tipo 2. Teoricamente não, né, porque são expressões. Mas se a gente pensar nessa situação de que um episódio desencadeia o outro mais fácil, talvez um tipo 2 vire um tipo 1 com o tempo. Né? Mas do tipo 1 virar tipo 2 eu acho mais difícil, porque o tipo 1 ele faz mania franca, né? Faz um episódio mais intenso. O tipo 2 geralmente fica um pouco mais abaixo, ele tem uns... É tipo no parque de diversões, em vez de ir na montanha-russa, vai no minhocão, sabe? Dá aquela subidinha e faz uou! Então não é tão intenso, mas é um momento que é bom. Né? E a gente conversa com os pacientes, com conhecidos, com amigos, e eles dizem bem isso, assim. Ah, o episódio maníaco é tão gostoso, porque você se sente tão bem, se sente feliz contigo, você não consegue ver defeitos, se sente super inteligente, capacitado, e tá fazendo umas besteiras às vezes, assim, tá colocando em risco, inclusive, a si e a outros, né? Então, esses são fatores que a gente tem que levar em conta. Não dá pra gente brincar de dizer, ah, é legal, eu fico bem quando tô em episódio de euforia. Momentaneamente Isso eles fica. conseguem aprender, sabe? Qual é a parte que ele está em euforia e conseguem, como é que eu posso dizer, fazer esse autoconfrontamento. Isso é uma das táticas da terapia para auxiliar nisso, né? Tanto Isso. na questão, que nem você falou, do minhocão, né? Tipo, quando tu tá lá em cima, quando você estiver lá embaixo, né? Tem a Manu aqui também pedindo, por isso que se deve tomar antidepressivo como regulador de humor. Então, é assim, ó, uma vez a gente até tinha medo de dar antidepressivo um pouco mais, de acordo com o qual a gente não dá mesmo, tá? Alguns que são muito ativadores a gente evita. Quando é um bipolar tipo 1, eu tenho um risco grande de fazer a virada com um antidepressivo também, tá? Não só o possível tipo 3. O tipo 1 pode fazer virada. Às vezes a gente já tem um diagnóstico, mas o paciente insiste, eu estou muito deprimido. Aí a gente tem um medinho, porque o tratamento padrão é estabilizador de humor, né? Que é o lítio, o valproato, a gente tem outros como carbamazepina, tem várias outras opções também. Quando eu tenho um estabilizador que está em dose eficaz, eu posso tentar usar um antidepressivo, mas um antidepressivo puro é muito difícil. Porque eu tenho esse risco de eu induzir com a medicação uma virada maníaca. Mas eu posso sim usar antidepressivo, porque às vezes o paciente não sai daquele episódio depressivo, fica muitas perdas, que a gente diz, né? Muitas perdas de vida, né? De convivência, de trabalho, né? Pessoas são afastadas do trabalho muitas vezes. A gente tem um índice alto de ideação suicida e tentativa de suicídio também. A automutilação também, né, Rafa? Automutilação nos marcadores, né? Eu vi alguma coisa aqui, deixa eu entender o que era. Aqui a Suzane colocou realmente, né? A família tem um papel importante, porque eu fazia a psicoeducação do paciente para ele entender a importância do tratamento e que é um tratamento para a vida, né? É tão importante quanto a família entender, porque às vezes acontece muito preconceito com o paciente por parte da família. Exatamente, Rafa. O que eu sempre faço nesses casos é faço todo o acompanhamento com o paciente e trago a família, justamente para poder entender esse sofrimento, né, agravante que está acontecendo com o paciente e que eles consigam compreender que às vezes naquele ataque de euforia, naquela tristeza melancólica que ele vem, sabe, tendo essa oscilação de humor,
que eles consigam compreender de uma maneira melhor. E a preparação da família é muito fundamental. Fazendo assim, eu sempre digo assim, fazendo o casamento entre a psicoterapia, a psicofarmacologia, paciente e família, a gente consegue obter um resultado essencial e fundamental para que ele fique bem, né? Com certeza. E porque até assim, ó, às vezes a família consegue perceber as alterações antes do paciente, né? Isso. Vai percebendo devagarinho assim, opa, tem alguma coisa aqui que não está fechando. Opa, na outra vez que teve um episódio, teve um pouquinho disso aqui também. Começou com essa coisa do sono, né? Tava dormindo menos. Tá de novo dormindo menos. Vamos ficar de olho. Chama atenção. Como é que tu tá te sentindo? Porque às vezes no dia a dia, na correria, a gente não percebe, né? O paciente não percebe que alterou, né? A Manu pediu Perfeitamente, também né? dos antipsicóticos, né? Às vezes a gente usa antipsicótico também. Sim. A gente usa porque alguns pacientes, quando fazem um episódio maníaco, é muito intenso e chegam a fazer psicose. Então a gente não pode permitir, porque quando a gente fala do controle, não é só pela questão social, econômica e tudo mais, é também por uma questão de saúde mesmo, tá? Porque eu não tratar um episódio maníaco, eu faço uma sobrecarga cerebral muito intensa. A gente tem alguns estudos mostrando que pacientes bipolares não tratados ao longo da vida ou que fazem muitos episódios maníacos têm um risco aumentado para demência. Porque a sobrecarga cerebral é muito grande. Pensa que assim, você tem um carro que você não fez manutenção e você vai para a estrada apostar corrida. Qual a chance do motor estragar comparando com o outro que faz manutenção sempre e anda na velocidade adequada? Né? Então eu induzo microlesões, eu induzo pequenas alterações. E deixa eu só ver aqui, a Camila colocou criança de 11 anos, que é transtorno afetivo, não se diz bipolar. É que assim, com uma criança de 11 anos, Camila, é muito difícil a gente definir que é bipolar. A gente coloca geralmente como transtorno afetivo não especificado. Né? A gente começa a perceber que tem alguma coisa, mas para eu definir que é um transtorno bipolar ou unipolar, a gente vai acompanhar o curso desse transtorno. Ele não é tão simples, por isso que a gente diz que a gente vai acompanhando, a gente vai vendo. Né? Mas as alterações de humor pedem que a gente faça alguma avaliação, que procure. Aí as pessoas dizem, né? Mas o que eu devo fazer primeiro? Ir no psicólogo ou no psiquiatra? Depende. A princípio, você tem que procurar alguém, né? É muito comum, assim, eu atendo alguém que procura primeiro a mim e eu vejo assim, não tá fechando e tá me parecendo muito mais uma questão de um sofrimento ainda e não um transtorno propriamente. Eu peço para ir para terapia, para a gente ter mais detalhes, né? Porque eu preciso de um acompanhamento com maior frequência. Sim, Agora, até tem aqui a Sônia que está colocando, tanto não percebem a alteração que é a questão da família, né? Ou não admitem que devem procurar ajuda. Exatamente, né? Tem essa questão assim do corre-corre, como você mesmo disse, de que as pessoas deixam passar despercebido, até que chega um momento que o paciente vai precisar de ajuda, né? E quando a família abraça essa causa, a família faz esse casamento, como eu mesmo falei, tudo tende a fluir, né? Desde sim. e que nem. Pode falar, desculpa. Não, e a outra coisa assim que a gente tem que lembrar que existem graus, né? Como a gente falou lá no começo, os pacientes não são iguais, tem graus. Tem pessoas que vão precisar muito da medicação. Tem pacientes que vão precisar muito da terapia. Que a gente até vai aliviar, a gente vai botar menos. Né? Eu não gosto de pesar a mão na medicação, a não ser que a gente perceba que não está segurando. Tenho pacientes com quantidade alta? Tenho. Mas é que a gente vai escalonando, a gente vai vendo. Porque muito tem efeito colateral de sedação também. Então a gente não quer que o paciente fique não produtivo. A gente quer que ele fique dentro do melhor possível que a gente vai conseguir chegar. Né? E Tudo por vai isso que a depender, né, terapia. do grau do sofrimento dele, né? Isso, e a terapia também, porque a gente se comunica muito assim, né? O paciente está acompanhando com o terapeuta, eu tenho vários psicólogos que me chamam e dizem assim, precisamos mexer na medicação. A paciente é aquela que a gente tem em comum, eu estou percebendo que está começando num crescente, está aumentando, está indo para uma euforia, e eu estou vendo que não está segurando. A gente aumentou as sessões de terapia, mas ainda não está segurando.
Por quê? Porque tem uma base neurobiológica, uma base de neurotransmissor alterar, né? E que é mais difícil da gente controlar com a terapia sozinha. Então, nessa hora, a Sim. gente precisa modificar a medicação, muitas vezes. Mas a gente tem hoje um arsenal muito bom, né? Até, às vezes, eu atendo paciente que já chega me dizendo que eu não quero engordar. Tudo É, bem. A gente também não quer que você engorde. Vamos concordar plenamente com isso. Mas é que medicação sozinha não engorda. Né? Nós temos outros cuidados. Por isso que a gente fala da psicoeducação, da terapia, para eu identificar, comecei a comer muito, tô sem apetite, tem alguma coisa acontecendo. Aquela estatística que eu passei ali, né? A quantidade de, cadê aqui? Endocrinológico, 13% de comorbidade endocrinológica e a principal é a obesidade. Então, são vários fatores. A medicação, infelizmente, tem um fator de, às vezes, aumentar apetite. Só que a gente tem pacientes que claramente mostraram pra gente que a capacidade da medicação aumentar peso é inversamente proporcional à vontade deles, né? Porque eu tenho conhecidos que emagreceu 32 quilos com atividade física e controle alimentar e não deixou o tratamento de lado. Ao contrário, é justamente aquela coisa de entendeu que precisa do tratamento, entendeu que precisa da terapia, percebeu os prejuízos que tem se não faz isso, e aí vai corrigir essas outras coisinhas, né? exatamente, Coisinhas, faz a um gente chama de movimento, né? Um movimento comportamental, que nem esse isso. paciente, como você falou, ele buscou atividade física, a questão de melhorar a alimentação e jamais abandonar o tratamento, né? O importante é você fazer o movimento e não apenas tomar o medicamento, fazer terapia e ficar estagnado, esperando que as coisas fluam. Você precisa fazer o movimento, né? Tem Com até aqui uma certeza. pergunta. Eles não querem engordar e não querem diminuir a libido, né? E aí tem que lembrar disso. No episódio maníaco, existe uma exacerbação de libido também. Existe uma hipersexualização, e que coloca o paciente em risco. Porque pensa assim, a gente tem registros, às vezes, de paciente que se expôs sexualmente de forma grave, né? De múltiplos parceiros em dias sequenciais, aí depois fazer testagem para HIV, para hepatite, para sífilis, um monte de coisa, porque não consegue nem lembrar se usou preservativo ou não, ou até usou, mas se expôs muito. Então tem tudo isso, porque a gente tem vários marcadorzinhos, assim. Um dos principais é o aumento de libido. Então, quando eu controlo os sintomas eufóricos e a pessoa volta para uma libido normal, parece que é pouco, né? O perder libido, a gente tem que lembrar que libido não é controlada só por medicação, né? A libido a gente falou outro dia com a live com a Paty, né? Tá na cabeça a libido, em primeiro lugar. Uhum. Então, claro, eu vou mexer um pouco. Não tem como não, porque a gente vai usar diversas medicações que infelizmente alteram. Mas é que a libido tem que ser entendida como algo que tem que estar dentro de um saudável também, que senão está prejudicando. Perfeito. Até tem aqui a Simone que coloca: eu procurei primeiro psiquiatra, mas minha família não aceitava que eu era bipolar. Sempre achava que eu morrendo era a solução de tudo. Obrigada por me ajudar. Não, as famílias às vezes têm essa versão assim, ó, porque tem uma questão do comportamento do bipolar, às vezes ser entendido como proposital, mas que na verdade ele também está em sofrimento, né? Não é um sofrimento só da família, a família também sofre as consequências, mas aquele paciente está sofrendo. Às vezes as pessoas acham que, tipo, ai, tá fingindo, tá se fazendo, tá querendo chamar atenção. É que Gente, vem muito da questão de psicoeducar também a família, de mostrar para eles que esse transtorno afetivo bipolar é uma coisa séria, né? Hoje as pessoas justamente acabam julgando por não saber o que é. Acabam exato. achando pela frescura, que é uma coisa para chamar atenção, justamente por não saber a gravidade do problema, né? Isso acontece em vários transtornos mentais, né? Porque no transtorno unipolar também as pessoas, aquelas frases clássicas, ai, é falta de terapia, terapia cheia de louça para lavar, Falta de vai fazer trabalho, falta atividade de... física
E a gente sempre diz, é importantíssima a atividade física, é importantíssimo o controle da alimentação. E quando a gente fala de controle, é alimentação saudável, não é comer muito e comer pouco, é comer de maneira saudável, né? É importantíssimo os cuidados de saúde de uma forma global, a espiritualidade, se a pessoa gosta de ter uma religião, é importante. A gente tem vários estudos que mostram que ter uma religião auxilia também, né? Agora, a gente reduzir tudo isso, é falta de Deus, é falta de não sei o quê, tá difícil daí, né? Porque aí a pessoa realmente não vai procurar ajuda. Eu ontem estava num dos grupos que eu participo de psicofarmacologia, um colega estava postando assim, falando, que também é a questão da medicação, que a gente fala às vezes assim, por que a gente às vezes dá nomes da medicação específicos, a gente dá marca? Porque infelizmente a gente tem um controle de qualidade ainda duvidável no Brasil, né? Então, às vezes, ele colocando de um paciente que era muito grave, e esses que assustam a gente. E se eu não tiver um controle da qualidade da medicação também, às vezes a paciente não vai conseguir ter uma resposta boa. Ele fala assim que foi um paciente que gastou quase 100 mil reais em tratamentos, perdeu o emprego, perdeu o casamento, perdeu sérias coisas, um monte de coisas na sua vida, né? Aí ele conseguiu internar, tratou, ficou bem, equilibrou. Saiu com a medicação igualzinho estava na internação. Chegou na farmácia, convenceram a trocar por um genérico de uma marca desconhecida. E o paciente piorou de novo. E aí vem o medo da gente daquele item. Cada episódio predispõe ao próximo. Então a medicação não é que ela para de fazer efeito, é que a estimulação do episódio fica muito fácil. Né? Tem tudo isso. Então é bem complicado. Uhum. É isso aí. Mais fácil julgar e E preconceituar acho que é. algumas A doenças. questão assim, é o que a gente chama da psicofobia, né, Rafa? De que as pessoas Isso. hoje em dia acabam, sabe, julgando uma pessoa depressiva, aquelas que têm ataque de ansiedade, as crises de ansiedade, pessoas de Sim, borderline, bipolar. Então, assim, as pessoas, por não ter esse conhecimento, acabam julgando de uma maneira errônea. E justamente esses pacientes que chegam até nós, vêm já com essa frustração de que não tem aquele apoio das pessoas do lado, de que elas não as entendem. Então, assim, o que que acontece? É muito importante a gente psicoeducar, entender o que está acontecendo, entender quais são as causas, o que o paciente está sentindo e estar do lado dele. Por mais que não entenda, mas apenas não julgue, né? Então, é muito importante isso. aceitar e compreender. Exatamente. E perceber que tem algo errado acontecendo ali, né? Que essa pessoa está em sofrimento. Por mais que às vezes, tem um ganho secundário. Não é ganho secundário, gente, quando envolve tanto sofrimento, né? O ganho secundário a gente fala quando existe um planejamento de sintomas que não estariam ali. O paciente de transtorno bipolar, de depressão, de borderline, né? Transtorno de personalidade borderline, tem um sofrimento real acontecendo e ele não controla. Né? A gente tenta, e tem mais, a gente tem que até falar. Foi falada, a Manu estava falando antes, né? Que ela foi tratada como TDAH, quando na verdade ela fazia hipomania. Mas a gente tem mais a questão que às vezes tem irritabilidade, confunde. É uma criança que é irritada. E às vezes ela tá num episódio misto, que tá entre assim, o episódio misto é bem complicado porque ele tá ao mesmo tempo depressivo e ao mesmo tempo em episódio maníaco. Então a pessoa tá muito irritada. E é bem difícil para a própria pessoa lidar com ela mesma, imagina para os outros, né? E aí eu tenho as variações, é muito comum confundir bipolar com borderline. E às vezes tem uma coisa um pouquinho mais complicada, que é a associação. Porque como o transtorno bipolar é um transtorno mental, que a gente diz, né, que é neurocognitivo, ele pode se associar a qualquer transtorno de personalidade. Em psiquiatria a gente diz que bruxaria pouco é bobagem, porque você pode ter várias coisas num paciente só. Né? Então, ter o transtorno bipolar tem a chance, que a gente falou antes, de fazer episódios, durante a mania, episódio psicótico. Então, eu associo
como se fosse um outro transtorno que se associa naquele momento. E por isso que a gente sugere tanto nessas avaliações, o acompanhamento continuado, assim como às vezes não vai ter um diagnóstico, na verdade, bipolar e vai para outra coisa. Né? Eu posso ter alguém que tem um comportamento que sugere muito esse transtorno bipolar e não é. Né? Um professor meu na psiquiatria, ele contou uma história uma vez que ele disse que era inesquecível porque foi um anão, né? Um nanismo, que chegou destruindo o pronto-socorro. E aí eles não tem como você esquecer um anão destruindo o pronto-socorro, né? E aí foram avaliar o que que era. Ele fez um episódio maníaco porque não era transtorno bipolar, tá? Mas fez um episódio maníaco induzido por anti-inflamatório. Olha só. Todo mundo toma anti-inflamatório, né? E era nimesulida, tá? Que é super comum. Então, tem essas coisas assim. Então, às vezes a pessoa diz, ah, mas ele estava deprimido antes, agora chega destruindo um pronto-socorro. Será que não é um bipolar? Às vezes não. Porque eu sempre que a gente vai fechar um diagnóstico, a gente tem que excluir duas causas principais. Tá alguma medicação induzindo esses sintomas? Porque às vezes o paciente está lá usando uma medicação para outra coisa e pode induzir um sintoma depressivo ou um sintoma maníaco. E segundo, está usando alguma substância, né, ilícita? Um usuário de cocaína, ele faz algo muito próximo de um transtorno bipolar quando ele está em uso. Ele fica eufórico, quando passa o efeito, ele tem sintomas depressivos. E a gente tem que lembrar causas orgânicas. O hipertireoidismo, o hipotireoidismo, infecções, traumatismos, tumores. Então, a gente tem que descartar tudo isso. Por isso que a gente faz as avaliações ao longo do tempo também. Porque se eu pegar um paciente que aos 40 anos faz o primeiro episódio psicótico, eu vou achar estranho, porque estatisticamente não é comum. Me faz pensar que eu tenho outras coisas aqui. Né? Me faz pensar muito mais em tumores, inclusive. Eu tenho um paciente que aos 11 anos faz um episódio depressivo. Eu não posso ignorar a possibilidade de um transtorno depressivo e talvez isso se converter em um transtorno bipolar no futuro. Mas a gente tem que avaliar, porque aquilo que a gente sempre diz, normal é o que estatisticamente é mais frequente, né? Não é normal uma criança de 11 anos ser depressiva. Não é normal um adulto de 40, 50 anos fazer um primeiro episódio psicótico. Então, quando a gente pega uma linha estatística, uma linha de sequência e vai avaliando a história desse paciente. Né? Às vezes começou uma medicação nova. O paciente estava super bem, tranquilo, descobriu que estava com um hipotiroidismo, usou levotiroxina, normal, tudo tranquilo, passou do ponto. Porque ele absorve de maneira inadequada, talvez. Né? Sim. Opa, vou ter sintomas aqui. Então, por isso a gente diz assim, a avaliação ela é muito complexa, não é simplesmente fulano muda de humor, deve ser bipolar. Né? É isso aí. Tem até aqui a Alessandra perguntando, a bipolaridade de um dos pais pode desencadear o transtorno bipolar nos filhos? Então, a gente tem, como a gente falou antes, né, aquela história, existe uma estatística que mostra uma transmissibilidade genética. Ela não é muito estabelecida, porque tem essa situação dos graus. Eu posso ter vários familiares que tiveram e que não manifestaram tão claramente, foram tidos às vezes como depressivos. E quando a gente fala da depressão unipolar, também a gente tem hoje uma transmissibilidade genética. A última vez que eu li especificamente sobre isso, tinha passado de 14 para 44 marcadores genéticos. Né? Só que, claro, como a gente diz, o que é um dos problemas? A gente não tem como pedir exame genético para todo mundo específico, que são exames que ainda são inespecíficos. Né? Então eu posso ter sim uma transmissibilidade genética. Às vezes a gente conversa com os pacientes e pega a história mais detalhadinha da família, quando eles conhecem também, porque tem isso, né? Às vezes não conhece os detalhes da família e a gente vai ver assim, um familiar que em situações mais extremas perdia o controle, fazia episódios graves, depressivos e depois ficava muito bem, e esse muito bem passava como normal. Aí você começa a esmiuçar um pouquinho mais e encontra. Às vezes, assim, não, minha mãe sempre foi mais depressiva e sempre tratou para depressão. Aí a gente começa a fazer umas perguntas mais detalhadas, assim. Eu tive uma paciente uns 4 anos faz, que ela vinha com uma depressão arrastada de 26 anos. 26 anos tratando para depressão.
e não respondia bem ao tratamento. A gente começa a desconfiar. Aí uma hora eu perguntei assim para ela, alguma vez tu perdeu o controle assim de algumas coisas, tipo compras descontroladas? Porque tem compulsão por compra, que é uma coisa, mas tem também a compulsão maníaca de compras. E ela me olhou assim e disse com uma cara de como é que tu sabe, sabe? E eu disse, o que que foi? E ela disse, eu 2 vezes comprei todas as flores de uma floricultura. E eu, tá aí, e aí que eu tenho jardim em casa, eu moro no interior, eu não preciso comprar todas as flores de uma floricultura. Mas no episódio maníaco que ela tava, e era uma hipomania, ela não fazia mania franca, ela teve essa perda de controle, né? Olha só. Então, assim, aí que a gente começou. E aí a gente mudou o tratamento dela. A gente tirou o antidepressivo e investiu no estabilizador de humor. Porque o antidepressivo deixava ela irritada. Então ela não ficava bem. Ela fazia tipo um episódiozinho misto, assim. Não ficava feliz, não estava tão depressiva, mas estava mais no irritado. E aí a vida não rendia, né? Sim. Então a gente... Até tem uma pergunta aqui, Rafa. 2 perguntas. Eu vou fazer elas duas junto, que eu acho que uma complementa a outra. Vai ter um momento que o paciente consegue viver mais leve sem ter toda essa oscilação? E se ela tem cura, o transtorno do bipolar? Então, vai ter momentos, sim, onde fica muitíssimo mais estável, né? E que é essa associação que a gente falou, esse casamento, terapia, medicação, paciente, família, onde vai conseguir fazer um equilíbrio melhor, né? E hoje a gente considera que não tem cura, tem controle. Tem um controle muito bom, tem um controle de estabilidade. E dessa coisa da psicoeducação, onde o paciente percebe que está alterando e procura a gente com uma brevidade maior, então a gente consegue trabalhar mais isso. Né? A gente consegue evitar as alterações. Né? Que então tem um equilíbrio, tem uma quase normalidade, considerando uma estatisticamente frequente como normal. Né? Tem aqui também a pergunta da Camila. Uma criança que chora muito, fala que está feia e depois muda de humor, pode estar com transtorno afetivo? É que criança é uma coisa bem vaga, né? Como eu disse, assim, é difícil a gente definir uma criança, porque às vezes é birra, né? A crise de afino, às vezes a criança está aprendendo os limites dela, até onde que ela pode ir com aquela birra dela, o que ela vai conseguir, né? Tu tem filho pequeno, sabe como é que é, né? Quando eles querem uma coisa, às vezes a gente não consegue. Não importa o treinamento que a gente tenha, a gente também às vezes diz, chega, né? Sim. Como dizia uma amiga minha, dizia para as filhas quando eram pequenas, que ela tinha gêmeos, ela dizia, que ela saía do apartamento, fechava a porta e dizia, se vocês não pararem, eu já estou do lado de fora, eu vou embora. Então, às vezes a gente também perde, porque assim, a criança está sempre te desafiando para saber o que é limite. Por isso que é difícil ser pai e mãe, né? É isso aí. Ter filho é super fácil. Agora, ser pai e mãe exige constantemente comprometimento. Então, às vezes a criança ela tá te colocando até onde vai o limite. Ela vai tentar te manipular. Ela vai ver se ela consegue te convencer com o choro. Aí, quando ela vê que não convence, ela levanta e só fica irritada e vai pro quarto, né? Então, é muitas coisas oscilantes, assim, é muita variação, né? Tem a pergunta da Simone aqui, com 18 anos pode ter. Pode, mas não, mas como eu disse, é um acompanhamento que a gente faz ao longo da vida, né? A gente vai Precisa ser tratar avaliado, né, com os isso. profissionais A e primeira avaliar a avaliação é trajetória. sintoma, né? O primeiro tratamento que a gente faz é qual sintoma está aparecendo aqui que está causando sofrimento. Depois disso, a gente começa a ter as respostas do tratamento também e a gente vai readequando. É constantemente reavaliado, constantemente readequado. Eu tenho Olha só, tem paciente. aqui a Marina também falando, queria ter aula todos os dias contigo, Rafa. Olha só, pensamento futuro para ti, Rafa. Eu também Opa! gostaria, você é muito inteligente, eu gosto muito assim dessa troca, porque tu explica de uma maneira tão bacana para a gente poder entender um pouquinho melhor. E com certeza tem pessoas aqui que conseguem identificar justamente isso, né? Não. É que a gente tem que chegar, acho que nisso, assim, aquilo que até você fez uma live com o Diego semana passada, né? E o Sim, Diego a gente fez uma sequência de lives. Agora começou a correria
começou a dificultar nossas vidas também. Mas que a gente tinha uma proposta e que a gente quer voltar com essas propostas, que é o Descomplicando a Psiquiatria, né? Legal. Porque realmente a gente sabe, assim como a psicoterapia, não é tão simples da gente entender num primeiro olhar, né? Porque todo o restante da medicina, se eu quebrar a perna, tem um raio-x que mostra a perna quebrada, eu sei quanto tempo o osso leva para cicatrizar, eu sei qual a fisioterapia que vai ser feita, eu sei todos os detalhes com muito mais consistência. Agora, quando eu falo de transtornos psiquiátricos, de doenças mentais, a gente não chama de doença porque não tem causa específica, né? A gente chama de transtorno por isso. Uh, eu vai ter outros fatores, porque a vida dessa pessoa influencia. Que estrutura psíquica existe além do transtorno? A gente tem que lembrar disso. Eu tenho uma estrutura psíquica que vem antes do transtorno. O transtorno pode ter até uma base orgânica e cada vez mais a gente direciona para isso. Os estudos estão mostrando que existe bases orgânicas, né? Mas a gente vai ter toda a base, e essa base de vivências, a estrutura que se formou na primeira infância, as vivências que essa pessoa teve, a estrutura familiar, como que consegue essa família também acompanhar, as relações e relacionamentos que a pessoa vai ter ao longo da vida, e por isso que a gente diz, é sequencial, é constantemente reavaliar. Porque se eu simplificar e disser, ai, é só isso, aí eu tô voltando para é bipolar, mudou de humor de uma hora para outra, né? Então, infelizmente, a gente hoje tem que o transtorno bipolar é um transtorno que não tem cura, mas tem o tratamento de controle, né? E que a gente tem que deixar claro para os pacientes que mesmo com o controle, eu posso ter oscilações eventuais com fatores estressores. Mas e que por isso que é importante manter o acompanhamento. Porque na tua terapia, você vai começar a perceber, teu terapeuta já está te conhecendo mais, vai dizer, tem uma coisa mudando aqui. Vai te ajudar, né, a sinalizar. E aí você vai conseguir dizer assim, opa, tenho que voltar lá para regular minha medicação. Ou, não, olha só, eu estou há bastante tempo. Eu tenho... Às vezes eu acho que é um problema, que eu adoro dar alta. Porque eu acho que é muito gostoso a gente dar alta, ver a pessoa melhorada. Significa que a gente conseguiu entender, que a pessoa conseguiu se sentir à vontade para falar com a gente também, né? E que a gente conseguiu entrar num equilíbrio do que a pessoa precisava e o que a gente pode oferecer. Mas alguns transtornos não vão ter esta alta. Mas a gente vai ter talvez redução de medicação. Porque durante o episódio maníaco ou durante o episódio depressivo mais intenso, eu vou ter que mexer mais na medicação. Mas conforme alivia e restabelece um equilíbrio, eu posso tirar também algumas coisas. E às vezes a gente faz o teste terapêutico com o paciente, que a gente diz, ó, vamos tentar diminuir esse aqui um pouquinho. Eu costumo fazer assim, ó, eu vou te deixar com a receita normal, que nem você estava tomando. Mas se você vai tentar tirar. Você vai tirar, tipo, são 2 medicamentos, vai tirar um. Né? 2 comprimidos no dia, vai tirar um. Você vai começar tirando meio. Sentiu que meio, depois de 2 semanas tá ok, tira ele. Segue olhando. Se você conseguir ficar bem com isso, tenta manter o outro até você voltar aqui. Se você vê que não deu, você já tem a medicação para voltar, porque talvez a gente não possa mexer. Né? Então é tudo isso. O nosso sonho seria que ninguém tomasse remédio para nada, né? Nem para tosse. É isso aí. Tem até aqui a Marina pedindo de novo para ti. Você indicaria para nós, psicólogas, alguma biografia ou curso intensivo para conhecer melhor as estruturas e conseguir distingui-las para uma melhor assertividade na clínica psicológica? Sim, tem alguns livros mais específicos que é bacana assim, para a gente conseguir diferenciar, a gente estudar bastante transtorno de personalidade para poder fazer esse comparativo, né? A gente pegar o CID, o DSM, dão os critérios diagnósticos, que também é uma maneira simplificada da gente conseguir fazer isso, né? A gente até monta tabelinhas assim que diferenciam um do outro. Mas os livros de transtornos de personalidade dão uma base boa pra gente. Até porque todo mundo tem uma estrutura de personalidade, né? Então eu vou conseguir ver as desviantes disso.
né? O nosso Até padrão assim, são... Rafa, falando um pouquinho da minha experiência como psicóloga, dando uma dica assim para Marina, quando eu fiz a minha pós em TCC, a gente teve bastante, abrangeu bastante essa questão dos transtornos. A gente chegou a atingir quase 8 transtornos, a gente foi trabalhando todos assiduamente, sabe? De como tratar, de como são os sintomas, como que a gente deve se portar, sabe? Então, às vezes, fazer Isso. um... Eu não sei se você é dessa abordagem cognitiva comportamental, mas a cognitiva, ela sempre abrange também esses transtornos, né? Isso, a minha formação é em analítica, né? Então, a gente Uhum. trabalha muito com a questão de personalidade, no fim, e de Sim. estruturas dinâmicas, né? Mas a gente vê assim, até porque a gente fala às vezes de um contínuo, né? Tem um gráfico que uma hora eu vou colocar, que é bacana, que ele mostra, assim, o normal, que pouquíssima gente é normal, tá, gente? O considerado normal, o dito normal, pouquíssima gente fecha. Nós temos sintomas de praticamente tudo, né? Mas então, assim, o que define que alguém tem um transtorno é a exacerbação desses sintomas, que não é apenas uma coisa simples, não é ai, fiquei triste hoje, ai, tô mais leve, né? Não é isso só. É a gente ter mais detalhes, a gente ter mais sintomas, mais intensidade, uma continuidade disso. Então tem alguns, eu não lembro qual que é o livro agora, mas eu tenho salvo até a foto em algum lugar, que ele mostra uma continuidade do tipo o histérico que passa para histriônico, que passa para bipolar, que passa. Bipolar, não, desculpa, para borderline, que passa para narcisista, e aí dentro de cada um tem as graduações também. Então é bem mais complexo do que a gente só dizer é border, é esquizofrênico, é depressivo, é bipolar. E é isso que a gente tem que ter em mente. A gente constantemente está avaliando, constantemente está deixando a vida dessa pessoa mais fácil de ser vivida. Porque esse é Nossa, o isso... nosso foco principal, né? Acho que quando a gente fala em Uhum. saúde mental, é saúde mental. É que essa pessoa possa se sentir bem com ela mesma e com a vida que ela tem. Perfeito. Mas essa Rafaela é uma enciclopédia humana. Eu sou bem suspeita a falar, porque toda vez que a gente faz alguma troca, né, Rafa? Até você sempre manda assim: desculpa a extensão do áudio, que vem de 12, 14 minutos, e um Não, e a conhecimento resposta muito. vai de 20 daí. É isso aí. Às vezes eu já Ai, ai. coloco assim, eu tenho a Andrea Stein também, que ela faz isso, ela só me coloca assim, alerta de áudio longo. Ai, ai. Porque Até tem a Rosana aqui. Não tem uma resposta que ela não tenha argumento todo fundamentado. Mas que é coisa coisa de boa, sabe? Eu nerd, acho assim gente. muito bacana, sabe? O pessoal assim falando assim que como eu conheci a Rafa, foi justamente para poder acabar indicando meus pacientes para alguém que sabe que tenha uma certa competência. Eu sempre sou muito suspeita em falar. Quando eu falo da Rafa, eu encho a boca de qualidades para falar dela. Então, Não, assim, como quando fazer eu uma falo de parceria ti com psico... também, né, Cintia, Ah, assim, coisa boa. porque eu acho que a gente tem, assim, a gente tem uma sintonia, por isso que funciona, né, porque eu acho que é muito Sim, importante a gente entender que é um trabalho de equipe, né, exatamente. assim como eu sempre falo com a minha equipe do CAPS, às vezes eu conto como é que é a minha equipe do CAPS e as pessoas me olham e dizem assim, você tá brincando, é mentira isso aí. Eu digo, não, gente, sério, a gente funciona numa sintonia muito legal, né, a gente consegue manter as questões de perceber e de, assim, chegar e dizer, atendi um paciente que vai ser atendido por você. Então, eu tenho que te passar uns detalhes e eu quero que tu me passe depois. Mas eu só vou te passar depois. Eu gosto muito disso. A Uhum. gente também faz isso, né, Cíntia? A gente se É, encaminha para paciente assim, ó, te encaminhei um paciente, depois a gente conversa, tá? Porque a gente deixa, eu deixo você fazer tua avaliação e a gente conversa no pós, né? E tu também, tu me depois a gente encaminha o troca ideia. paciente, a gente não Tá, tá. conversa Até muita coisa aqui antes. a live tá dando aqui que a gente tem 1 minuto e 15 segundos para terminar. Ai, esse Instagram não tá legal isso. Eu, então, acho que era isso. Acho que a gente conseguiu sanar a maioria das dúvidas de todo mundo, né? A gente agradece a participação de todos e que Tão se acaso tarde um numa dia você... quarta-feira. É, exatamente. Já temos até um público bacana aqui participando. Eu agradeço de coração a participação de todos. Agradeço o seu aceito do convite também, Rafa. Gratidão. E é isso.
Não, eu agradeço muito o convite, porque eu acho que é muito importante a gente fazer isso, a gente explicar para as pessoas de uma forma mais acessível. Eu sei que tu também faz muito isso, né? A gente buscar essa acessibilidade da informação, porque informação é poder, né? É isso Quando a aí. gente entende o que está acontecendo, a gente pode trabalhar isso para a gente não se prejudicar, né? Então, É muito isso aí. obrigada a todos que participaram, que mandaram perguntas, os pacientes que eu identifiquei aí, mas que a gente não cita nomes por questões éticas. É isso aí. E se vocês tiverem depois algum outro assunto que gostaria que eu e a Rafa abordasse, só Manda mandar pra para gente. nós que nós fizemos outra live, né? A gente organiza, a gente manda mensagens na madrugada uma para outra e resolve.